vamos com a palavra. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo final de semana e que você olhe para o ano que vem com olhar em Deus. Que você entre o ano que vem. Vocês viram uma propaganda do pé esquerdo, do pé direito, né, gente? Que coisa! Cristão não entra nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo. O cristão, ele entra com Cristo na frente. A gente entra com Deus na frente. Se for com o nosso pé, a gente vai cair, né? Então, nós somos cristãos, a gente não vai nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo. A gente vai com Cristo. Me lembrei não, o Espírito Santo me lembrou, porque se não for o Espírito Santo me lembrar, gente, eu não me lembro, não. É muita coisa na minha cabeça. Aí, o que o Espírito Santo me lembrou quando Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Então, que o Senhor estava dizendo? Que ele estava santificando os pés de Moisés, né? Porque quem é santo é Deus, quem é santo é Cristo. Então, se Deus dizia para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas santo é. Então, significava o quê? Que Deus estava dizendo para ele: aonde ele pisar seria santo, seria de Deus, seria território de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Aí agora, né, pegaram, o povo inventa cada coisa, né? O povo quer guerrear entre si. E aí agora falaram, né, sobre o pé direito, sobre o pé esquerdo. Nós, cristãos, não entramos com o pé direito nem com o pé esquerdo. Nós entramos com o Senhor Jesus Cristo na nossa frente para nos entregar a vitória. É Ele que vai na frente, abrindo o caminho, Ele que vai na frente, abrindo as portas, Ele que vai na frente, tirando os espinhos, Ele que vai na frente, Ele que está na nossa frente, não é o nosso pé. Ah, meu Deus, se fosse o meu pé, eu estava perdida, eu já estava enterrada. Se fosse o meu pé entrar nos lugares, eu já estava até enterrada. Mas como é Deus, eu ainda estou aqui, né? Louvando e adorando a esse Deus. Estamos entendendo, gente? Então esquece esse pé direito, esquece esse pé esquerdo, por favor. E coloca no teu coração que você vai entrar o ano novo com Deus, não, te dando direção, é com os pés dele. É com os pés dele. Sabe o que eu me lembrei? Quando eu era criança, eu pisava no pé da minha irmã mais velha, e aí eu pisava no pé dela e ela fazia eu andar pisando nos pés dela. Vocês já brincaram com essa brincadeira? Ou vice-versa. Ou ela pisava no meu pé e eu tinha que andar com ela pisando no meu pé. Olha só. Então é assim que nós vamos fazer. Nós vamos entrar o ano novo, não é com o pé direito nem com o pé esquerdo. Nós vamos entrar o ano novo com Deus, é com os pés de Deus. Louvado seja Deus na frente, pelejando por você, pelejando pela família. Então, vamos entrar o ano novo com o quê? Não com o pé esquerdo, não com o pé direito, mas com os pés de Deus na nossa frente, abrindo o caminho, pisando nas serpentes, pisando nos escorpiões, pisando nos espinhos. Ah, os nossos pés não aguentam não, gente. Não aguenta a caminhada não, o que aguenta é os pés do Senhor que tem te sustentado. Muitas das vezes você acha que é você, mas não é você, é os pés do Senhor que te leva para a tua vitória, é os pés do Senhor que nos leva para a nossa vitória. Esqueça esse negócio aí de pé esquerdo e de pé direito, não coloca isso na tua cabeça. Não coloca essa palavra não, não recebe pro teu coração que você tem que entrar com o pé direito. E não fala, entrei o ano com o pé esquerdo. Não, entra o ano com Deus na tua vida, com as promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu já entro anos dentro da promessa. É isso que você tem que colocar no teu coração. Eu estou vivendo a promessa. Profetiza para a tua vida, a palavra tem poder, gente, a palavra tem poder. Então fala, eu estou vivendo a promessa, eu estou vivendo a promessa. Quando você fala isso, sabe o que que acontece? Você começa a viver a promessa. Agora, se você disser, eu vou viver a promessa, então você ainda está esperando para viver. Então profetiza, a palavra tem poder. Lança a palavra que o reino do céu vai agarrar. Não lance a palavra que as trevas vão agarrar. Lança a palavra que você está vivendo a promessa, você já está dentro da promessa. Porque quando você entrega a vida para
Jesus, você já está dentro da promessa. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra está em Salmos. O interessante que hoje o Senhor me deu o Salmos 57. Que o Senhor nos dê a vitória nessa palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos. A palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Oro por você todos os dias e creio na sua vitória, e creio no agir de Deus, e eu creio que o Senhor é Deus para te abençoar, e eu creio que o Senhor é Deus para te entregar aquilo que está aí no teu coração, que você está pedindo dele com fé, que você está perseverando em oração. Ele é Deus para te dar a vitória. Ele é Deus que move os céus e a terra para entregar as nossas vitórias. Salmo 57, que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco, traga a nossa resposta. A palavra de Deus dá vida e vida com abundância. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Então vamos aqui aumentar a nossa fé. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco através desse salmo. Salmo 57 diz o quê? Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Eu achei interessante quando Deus me deu esse salmo na madrugada. Eu estava lendo a passagem da crucificação do Senhor antes de iniciar a live, né? Antes de iniciar a live, eu oro, leio a Bíblia e peço a mensagem para trazer para a live. Aí eu estava lendo a crucificação do Senhor Jesus. E quando eu li todinha ali, meditei, aí eu disse, Senhor, é essa a mensagem? Aí o Espírito Santo colocou no meu coração o Salmo 57. Então é essa mensagem aqui. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Então nós vamos achar socorro nessa manhã. Hoje nós vamos encontrar a resposta para nossas perseguições. Você que está sendo perseguido, seja no teu trabalho, seja na tua vida sentimental, seja na tua vida financeira, o Senhor, Ele está dando essa mensagem para você, porque Davi disse aqui que ele acha socorro. Que ele acha socorro contra os seus inimigos. Então, louvado, quando fala de inimigos, fala de pessoas de coração maldoso. Quando fala de inimigos, fala do reino das trevas. Quando fala de inimigo, fala de pessoas invejosas. Quando fala de inimigo, fala de pessoas que não querem o teu bem, que só querem se dar bem em cima de você, mas não querem o teu bem na verdade. Então, quando fala de inimigos, falam de pessoas de reino das trevas que estão querendo o quê? A nossa derrota. Estão querendo o quê? Que a gente ver a nossa perda, e muitos querem ver até a nossa morte, né? E aqui ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia. E é uma coisa que nas nossas orações, depois de pedir perdão, a gente tem que pedir misericórdia. Por quê? Porque por causa da misericórdia de Deus é que não somos consumidos. E ele diz, né? Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Por que Davi vivia orando? Por que Davi vivia pedindo misericórdia? Porque ele confiava em Deus. Às vezes você pede algo de alguma pessoa porque você confia na pessoa. Então Davi, ele já inicia esse salmo falando o quê? Pedindo do Senhor misericórdia. Então você está passando por alguma coisa, o que que você está fazendo? Está pedindo misericórdia, não é isso? Lembra lá do cego de Davi pedir misericórdia? Lembra lá a mulher que comia das migalhas do seu senhor pediu misericórdia. E aqui o Davi era o que mais pedia misericórdia, gente. Davi era o que mais pedia misericórdia. Então ele aqui pedindo misericórdia, por quê? Porque Davi confiava no Senhor. Se nós pedimos socorro do Senhor, é porque nós confiamos no Senhor. Se nós oramos, é porque nós confiamos no Senhor. Se você entra aqui pedindo oração, é porque você confia que eu vou orar por você, não é isso? Louvado seja Deus. Você não entra aqui querendo que eu resolva o teu problema. Você entra aqui querendo que eu ore pelo teu problema. Porque quem vai resolver o teu problema não sou eu. Mas quem vai resolver o teu problema é aquele a quem eu clamo. Então Davi estava aqui. Porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo. Olha aí.
Davi, ele já tinha entendimento que ele era abrigado nas asas da sombra de Deus. Ele era protegido. O que que é um abrigo? O abrigo te protege da chuva, o abrigo te protege do vento, o abrigo te protege do sol, o abrigo te protege de muitas coisas, dos animais, não é verdade? Então, Davi sabia que o Senhor, ele era misericordioso e que ele era abrigado no Senhor, ele era escondido no Senhor, ele era protegido pelo Senhor. É isso que nós temos que fazer, gente. Orar com entendimento que estamos no esconderijo do Altíssimo. Orar com entendimento que confiamos no Senhor a qual nós oramos. E Davi tinha essa confiança no Senhor. Davi não era perfeito, Davi errou, Davi falhou. Oh, Davi cansou, Davi chorou, Davi se alegrou, mas em toda a sua vida ele confiava no Senhor. E é isso que nós precisamos, gente. As dificuldades estão grandes, as lutas estão grandes, os inimigos têm se multiplicado, principalmente contra a igreja de Cristo. Mas o que que a gente faz? O que que a gente tem? Confiança no Senhor. Não é na confiança no teu pé direito nem no teu pé esquerdo, como agora, né, uma propaganda do pé esquerdo, do pé direito, e sobrou para sandália, né, gente? Sobrou para sandália. Eu amo sandália havaiana, eu amo. Não vou destruir minha sandália havaiana, não. Porque, louvado seja Deus, a minha sandália havaiana, ela não toma minhas decisões. Ela não vai decidir a minha vida. Ela não vai decidir a minha vida. Não é verdade? Então, as pessoas, elas preferem guerrear umas com as outras. E em vez, né, de estar em oração, em vez de fazer o que Davi fez aqui, clamar ao Senhor e confiar no Senhor. Então, quer dizer que a tua confiança é no pé esquerdo, confiança é no pé direito, confiança é porque um está apoiando o esquerdo, outro está apoiando o direito, sei lá. Gente, a gente não tem que estar apoiando ninguém, a gente tem que estar orando. É orando por esses governantes, é orando por essas autoridades, é orando, é se humilhando por aquele a quem nós confiamos. Louvado seja Deus. Então, o inimigo é tão sujo, né, gente? O inimigo é tão sujo que ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar. Além dele ser sujo, ele é prudente, gente. Ele é prudente, ele é observador, ele conhece aonde ele vai trabalhar, onde ele vai semear a discórdia. Aí lá, né, uma guerra de empresa, uma guerra de pessoas contra pessoa. Mas eu quero ver um povo orando, um povo jejuando, um povo se humilhando, como Davi estava se humilhando para Deus. Por quê? Porque Davi confiava em Deus. Então nós somos esse povo que temos que confiar em Deus. Não ser esse crente, eu vou entrar com o pé direito, tá chegando o ano novo. Eu entrei o ano novo com o pé esquerdo. Não entre no o ano novo, não seja com teus pés, mas seja com as promessas de Deus. Entra o ano novo confiando em Deus. Entra o ano novo como Davi, olha só, né? Deus é tremendo. Entra o ano novo confiando no Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não é confiando em mim, não é confiando nos que te prometeram. Somos pessoas, podemos falhar, não é verdade? Não é confiando nos governantes, mas é confiando no Senhor, gente. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Isso vai fazer você ver que você entrou o ano novo confiando no Senhor e Ele vai prover as tuas necessidades. Ele vai abater os teus inimigos. Por isso que Davi estava pedindo aqui, clamando ao Senhor misericórdia. Por isso que Davi estava aqui, ó, clamando ao Senhor, orando, né? Orando para o quê? Pelos seus inimigos que queria a derrota dele. E eu agora escute, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Olha aí, gente, não é os teus pés que vai executar. É Deus que vai executar, é Deus que vai dirigir os teus pés. Louvado, ou Deus ou o inimigo, né, gente? Tem gente que é dirigido pelo inimigo, tem gente que é dirigido por Deus e tem gente que é dirigido pelos seus próprios pés. É aquelas pessoas que dizem assim: não, eu vou fazer. Nem sequer ora. Davi orava.
para tudo que ele ia fazer. Davi só não orou quando ele desejou a mulher lá, né, tomando banho, que ele viu da janela dele. Imagine, né, o homem vê uma mulher linda tomando banho, homem é homem. Davi não estava na guerra, Davi não estava em oração, Davi estava lá, né, descansando, não tinha ido mais para a guerra. Aí o que foi que aconteceu? Lá Davi se encantou daquela mulher. Mas quando era para as batalhas, Davi orava. Se ele tivesse na batalha, ele não tinha caído nem da tentação. Louvado seja Deus. Por isso que crente vive em batalha, né? Para não estar caindo em tentação. Crente vive orando, porque se ele não orar, meu querido, minha querida, acaba caindo em tentação. Louvado, a dificuldade das pessoas é orar, é jejuar, é buscar a Deus. E por que que a gente tem visto quedas e mais quedas? Porque é um povo que não busca a Deus, que não ora, que não jejua, que não estão em guerra espiritual. Elas pensam que estão no mundo de passeio. Não, o que foi que Jesus disse? Que no mundo nós teríamos aflição. Você não está aqui no mundo como turista, não. Você está no mundo, você está num lugar de aflições. Tá entendendo? Só que Cristo na tua vida, ele te dá ânimo. Ele te dá ânimo na luta que você está passando, na dificuldade que você está passando. Cristo na tua vida, ele veio para a nossa vida para nos levantar no momento que você está abatido, desanimado. O Senhor usa alguém com uma palavra, o Senhor usa um louvor para você, o Senhor usa alguém, usa a palavra de Deus, usa o Espírito Santo para você. Levanta, levanta, tem bom ânimo, eu estou contigo. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então, Davi dizia que clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, Davi sabia que as vitórias contra os inimigos dele eram vitórias dadas por Deus. Não era vitórias ganha por ele. Saul era diferente. Saul, ele chegou ao ponto que se ensoberbeceu e ele achava que era ele que vencia as batalhas, né? Não, ele deixou de obedecer a Deus. Ele perdeu o temor de Deus. Davi era diferente. Davi, ele buscava Deus porque sabia que Deus executava as vitórias para Davi. Ele disse, né, que por mim tudo executa. E aí vamos continuar. Ele dos céus enviaram o seu auxílio e salvara do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Olha só, o que mais a gente vê são pessoas desprezadas, não é verdade, gente? São pessoas que te desprezam. Às vezes a tua família, meu Deus, esse Deus é maravilhoso, gente. Esse Deus é maravilhoso. A tua família às vezes está te desprezando. O teu marido está te desprezando, está pedindo divórcio. O teu pai está te desprezando, né? A tua mãe está te desprezando, te trocou por um homem, né? Deixou você na casa da avó, foi viver com outro homem. Então, Davi, às vezes você está sendo desprezado no trabalho. Por quê? Porque você é uma pessoa dos serviços gerais. Você não é o chefe. Então, quando é uma pessoa dos serviços gerais, aí você é desprezado naquele lugar. Então é assim, Davi ele estava falando, ele dos céus enviará auxílio e me salvará do desprezo. Então, que o Senhor deu nesse momento, através dessa palavra, envie auxílio. Você que está passando por desprezo, sendo desprezado pelo teu marido, pela tua esposa, por um amigo, por uma amiga, por um irmão, por uma irmã, por uma mãe, por um pai, eu não sei, pelo teu chefe, né? Pelos teus companheiros da caminhada, pelos companheiros do templo que te acompanham no templo, esses mesmos estão te desprezando. Olha aqui, o Senhor veio com essa mensagem falar com você. O Senhor veio com essa mensagem falar com você, você que está aí se sentindo desprezado por alguém. Olha só, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará auxílio e me salvará do desprezo. E eu creio. Eu creio que nesse momento o Senhor está nos salvando, está enviando auxílio desse desprezo que nós temos vivido, né? Porque servimos a Deus, porque falamos de Deus, porque falamos do Filho de Deus, porque falamos do Senhor Jesus Cristo, porque oramos por vidas e nós somos desprezados por isso.
Nós somos desprezados, porque as pessoas nos desprezam, né? Mas o Deus, ele não te despreza. Deus não despreza aquele que o busca. Deus não despreza aquele que está nele. Deus não despreza aquele que confia nele. Então confie no Senhor, porque Davi, ele mostrou aqui a confiança nele. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? A minha alma está entre leões. E é isso que a gente vive, né, gente? A gente vive entre leões. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças. Olha só, filho dos homens, cujos dentes são lanças. Olha só, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. A boca, a boca fere, a boca machuca. Por que a boca? Por que ele fala dos dentes? Por que ele fala, né, assim? Porque palavras que te machucam. Por quê? Porque você é desprezada pelas pessoas. Palavras que têm machucado você porque você está aí vivendo desprezo das pessoas. E era isso aqui que Davi estava falando para o Senhor. Era isso aqui que Davi estava orando, né? Olha só, a minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. Uma palavra lançada, ela é como uma flecha. Então, se a palavra for mal, ela vai te ferir, não é verdade? Ela vai te machucar, ela vai doer tanto como uma agressão física. A palavra, ela tem esse efeito, né, de machucar, de ferir. Ela é como dentes, ela é como flecha. Quantas pessoas estão machucadas por causa de desprezo dos outros, por causa de palavras desprezíveis que te colocam para baixo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que teu marido não vai mudar, dizendo que teus filhos não vai mudar, dizendo que você não vai sair dessa situação. Vai sair sim, porque você confia em Deus. Não é por causa da tua força, não é por causa da tua confiança, mas é por causa da tua oração que você tem orado naquele que é de confiança, naquele que peleja por você, naquele que te dá a vitória, louvado. E era isso que Davi fazia. Ele estava orando e pedindo misericórdia daquele que podia fazer por ele. Às vezes você está pedindo de pessoas que não pode fazer por você. A gente tem que parar com isso, né, gente? Faça a tua oração para Deus, peça de Deus e ele vai vir ao teu socorro. Era isso que Davi fazia aqui. E olha só, cujos dentes são lanças e flecha, e cuja língua é espada afiada. A língua é uma espada, gente, ela fere. Se você não souber falar, porque o que a espada faz? A espada, meu querido, se passar no teu dedo, nem que seja de leve, se ela for afiada. Aqui ele diz, ó, que a língua é como espada, que a língua é como flechas, que a língua é como dentes de leões. Por isso que você tem que ter cuidado com o que falar. Hoje, gente, a gente tem que ter muito cuidado como falamos com as pessoas, porque tem pessoas que já estão tão feridas, aí você fala com aquela pessoa, machuca mais. Eu não estou falando de pessoas cheias de maldade. Eu estou falando de pessoas que estão machucadas, que são pessoas de oração, que são pessoas do bem, que são pessoas que estão orando pelos filhos. Quantas mães são machucadas pelas palavras dos filhos? Quanta esposa é machucada pela palavra que sai da boca do seu esposo? Tá entendendo? Não estou falando das pessoas. A palavra não está falando das pessoas má. A palavra, o Davi estava pedindo socorro contra as pessoas da língua má. Tá entendendo? Porque essa língua está ferindo com esse sentido de espada, de flecha, de dentes de leões. Louvado seja Deus. Então tenha muito cuidado com o que você vai falar. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Então aqui Davi continua. Aí o que ele continua falando para o Senhor aqui na oração dele? Ser exaltado, ser exaltado. Aí continua o quê? Salmo 57. E aí ele começa a falar para Deus: seja exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. E olha só, a glória do Senhor é sobre toda a terra.
Passamos por lutas, o mundo nos desanima, né? O mundo nos aflige, o mundo nos persegue, o mundo nos odeia. Mas o que que acontece? Que a glória do Senhor está sobre a terra. Mesmo que o inimigo das nossas almas esteja aí tramando contra você, contra a sua família, mas a glória do Senhor está contigo. Mas a glória do Senhor está com a nossa família. Mas a glória do Senhor está com aquele que crê nele. E você está aqui, pode estar cansado, pode estar fadigado, pode estar perdido, pode estar desanimado, mas você está na presença do Senhor. O que significa a glória do Senhor está na tua casa, está no teu trabalho, está contigo. Louvado porque ele disse aqui que a glória do Senhor, louvado está sobre toda a terra. Está sobre toda a terra, louvado seja Deus. A terra está passando por que está passando, né? Mas a glória do Senhor ainda está conosco, tanto na terra como no céu. Louvado por quê? Porque Ele é o Senhor que reina na terra e que reina no céu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O reino do maligno é limitado, mas o reino de Deus não, né? O maligno, ele acha que ele tem a glória para ele, quando ele consegue destruir alguém, quando ele consegue derrubar alguém, quando ele consegue tirar alguém da presença, quando ele consegue levar uma alma para ele, mas não adianta, porque a glória dele é limitada. Ele se gloria, né? Eu venci, eu derrubei o pastor, eu envergonhei o pastor, eu envergonhei a mulher missionária, eu envergonhei o fulano que orava. Ele se gloria pelas maldades dele. Ele se gloria pelas maldades dele, mas só que ele sabe que a glória de Deus é maior na tua vida. Ele pode ter derrubado esse pastor, mas a glória de Deus que é maior vai levantar esse pastor. Ele pode ter tirado teu filho, teu esposo da presença de Deus, mas a glória de Deus vai alcançar teu filho, vai alcançar você que está aí ouvindo essa palavra, que diz que não tem força, você que está aí ouvindo essa palavra dizendo que não consegue, você que está aí ouvindo essa palavra que está afastado do caminho, a glória do Senhor vai te alcançar e vai te colocar no caminho. Sabe por quê? Porque ele começou a boa obra em você. E ele, quando começa a boa obra, ele termina. O teu filho pode estar afastado, a tua filha pode estar afastada, teu marido, tua mulher, não sei quem está afastado da presença, mas eu quero dizer que a glória do Senhor ainda está na terra. E a glória do Senhor vai alcançar os teus. Sabe por quê? Porque você crê que você e sua casa será salva. Você crê, louvado seja Deus. Você não está orando em vão, você está orando crendo na sua salvação e da sua família. Louvado seja Deus, agradecido. E ele pega e diz assim: armaram uma rede aos meus passos. A minha alma ficou abatida. Ele fala, né, que Davi sabia quem era amigo, quem não era. Davi sabia, Deus trazia aos olhos de Davi o oculto e o escondido. Deus trazia aos olhos de Davi as ciladas que eram preparadas. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma ficou abatida. E é verdade, gente, às vezes a nossa alma se abate. Por quê? Porque redes, pessoas tramam contra nós. Pessoas tramam contra a nossa família. Pessoas querem ver a nossa queda. Não só é o reino das trevas, mas também são pessoas. O reino das trevas só pode reinar se ele encontrar um coração maldoso, gente. Se o teu coração for bom, quem vai reinar é o Espírito Santo. Mas se o teu coração for mau, quem vai reinar é o reino das trevas. Então, o nosso coração não pode ser mau, o nosso coração tem que ser bom, o nosso coração tem que querer o bem dos outros. Por quê? Porque o Espírito Santo reina no teu coração, reinará no teu coração. E aí ele fala: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. A glória de Deus estava com quem? Com Davi. Não era com os inimigos de Davi. Interessante, né, que Saul foi um dos maiores inimigos de Davi. E o que aconteceu? Davi teve pertinho de tirar a vida de Saul. E o Senhor, o Davi, não tirou a vida do Saul. Por quê? Porque Davi, gente, podia pecar, podia falhar, mas o coração dele era bom. O coração dele era bom. O coração dele era tão bom que quando Absalão se levantou contra o próprio pai, e o que foi que aconteceu?
O exército de Davi foi para a guerra, matou o filho de Davi. E o que foi que Davi fez? Fez chorar. Davi não disse assim, meu filho estava contra mim, o certo era ele morrer. Davi não falou para os seus soldados, né? Ah, tá certo o que vocês fizeram. Era meu inimigo, era meu filho, mas era meu inimigo. O coração de Davi era bom, gente. O coração de Davi não era mau. Não era. Ele caiu naquela tentação, tramou ali, Davi errou e ele tentou consertar o erro, né? Por quê? Porque a mulher ficou grávida. Betseba ficou grávida, não é verdade? Então, o que aconteceu? Ele tentou consertar o erro, tramando ali a morte do soldado, né? Ali, ele quis consertar um erro com outro erro. Com outro erro. Olha só, né? E aí, mas ele colheu por causa disso, né? E o que aconteceu aqui? O que o Senhor fala aqui? Que o salmista fala para Deus: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. E ele diz aqui: desperta, glória minha, desperta, glória minha, desperta, laude e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Olha que maravilha, né? A gente está aqui rompendo a alva, desde as 4 horas da manhã. E aqui o que ele fala? Desperta, glória minha. Desperta, alaúde e harpa. Eu mesmo despertarei a romper da alva. Então o Senhor, nessa manhã, Ele está despertando para te dar a tua vitória. Ele veio com essa mensagem para te dar a tua vitória, a minha vitória contra os nossos inimigos, contra aqueles que nos desprezam. Louvado seja Deus, aqueles que te desprezam vão ver a glória do Senhor. Aqueles que te desprezam, aqueles que estão aí te desprezando, porque você não sabe escrever, porque você não sabe ler, porque você não tem estudo, porque você não tem um carro, porque você não tem uma casa, porque você não tem um presente para dar nas plataformas. A glória do Senhor está vindo ao teu favor. Você que está sendo desprezado pelo teu marido, pelos teus filhos, pelos teus vizinhos, você que está sendo desprezado, a glória do Senhor está vindo ao teu favor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Receba essa palavra nessa manhã, a romper da alva. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. E Davi foi esse. Davi errou, mas ele vivia louvando ao Senhor, ele vivia glorificando, ele vivia cantando para o Senhor, ele vivia orando, ele vivia declarando quem era o Senhor na vida dele, apesar da falha dele. Mas Davi nunca deixou de ser um adorador, gente. Davi falhou, mas ele nunca deixou de ser adorador. Ele nunca deixou de dar a glória para Deus, de dizer que foi Deus que venceu os inimigos dele. Foi Deus que deu a vitória. Foi Deus, louvado seja Deus. Se você estude aí Salmo 57 e você vai ver, vai entender. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele diz aqui: pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Então, nessa manhã, nesse final de mensagem, nesse final do Salmos 57, eu digo para o Senhor: ser exaltado, ó Deus. Ser exaltado sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. E seja a tua glória na casa de cada um que está aqui. E seja a tua glória na minha vida. E seja a tua glória nas finanças, na saúde. E seja a tua glória na nossa vizinhança. E seja a tua glória, Senhor, na terra como no céu. Na terra como no céu. Que nós sejamos abençoados na terra como no céu. Louvado seja Deus, engrandecido. Essa foi a palavra, gente. Amém? Amém? Que recebemos a bênção de Deus, entendemos a palavra de Deus.